Estamos na Semana da Mobilidade em Belo Horizonte e o papo de hoje não poderia ser diferente, né, Carol? Com certeza, a mobilidade urbana está profundamente relacionada ao bem-estar da sociedade e aos direitos do cidadão. Como driblar esse trânsito caótico de Belo Horizonte? Será que existem formas de melhorar a estrutura de transporte aqui na capital? Mobilidade urbana é assunto sério e vamos discutir essas e outras questões daqui a pouco. Continue com a gente. Hoje é quinta-feira, 21 de setembro. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E hoje o Júlio César Puiati traz pra gente uma conversa sobre transporte, trânsito e mobilidade. Isso mesmo, Carol. Sabemos que muitas pessoas utilizam transportes públicos e coletivos, carros próprios e táxis para se deslocar aqui na cidade. Mas já pensou que a bicicleta também pode ser uma ótima alternativa para resolver as tarefas do dia a dia? Preço, agilidade, baixo custo e sustentabilidade. Conheça agora a história de pessoas que utilizam a bike para tudo. Inclusive para trabalhar. Deslocar em cidades grandes é sempre um desafio. Transportes públicos e coletivos, automóveis próprios, táxis, são vários modais trafegando juntos em um mesmo espaço urbano. A cena é caótica e aqui em BH não poderia ser diferente. Qual é o principal meio de transporte que você utiliza no dia a dia? Eu uso o veículo próprio mesmo. Hoje em dia é o Uber. É um carro. Transporte público, ônibus, na verdade. Hoje eu uso uma motocicleta. E a bicicleta, como fica? Embora esse meio de transporte não seja tão popular entre os cidadãos de Belo Horizonte, há quem use para resolver as pendências do dia a dia. Esse é o caso do Felipe Lafetá, que vai de bike para o trabalho todos os dias. Foi mais recentemente mesmo que eu mudei para perto do meu serviço, relativamente perto, e eu vi uma oportunidade de economizar dinheiro com não pegando um ônibus, de praticar um esporte também e também mais rápido que andar, né? São 15 minutos diários de pedalada. O trajeto é curto, mas todo o cuidado é pouco. Eu tento ficar atento. De vez em quando eu escuto música, isso tira um pouco de atenção, mas eu busco sempre ficar atento, sabe? Manter sempre a bike regulada, né? Levo sempre manutenção, freio principalmente. Já sofri acidentes, já fui atropelado, né? Em época de chuva também acaba que fica mais propício a sofrer acidente. Eu já bati em época de chuva, assim, mas nunca foi nada muito sério, não. Até mesmo que eu tento manter a atenção e não ir tão rápido. O jornalista Gil Sotero é também um adepto desse meio de transporte. Com o auxílio de um modelo dobrável, ele alterna trechos de metrô e bicicleta até chegar ao trabalho. Em 2012, eu fazendo até uma série de reportagens sobre qualidade de vida urbana, eu redescobri a bicicleta como um meio de transporte e de lá para cá somos inseparáveis praticamente. Gil cultiva paixão pela bike desde pequeno. Ele brinca que saiu de Salvador para Belo Horizonte apenas com uma mala na mão e uma bicicleta na bagagem. Eu uso para tudo, desde ir ao supermercado, ir à padaria, vir trabalhar, compromissos sociais em que eu preciso estar bem mais arrumado, até de terno, viajar principalmente. Já levei minha bicicleta para a Colômbia, para o Chile. Então, assim, para tudo que eu preciso me deslocar, né, eu uso a bicicleta, ou quando eu não estou a pé, eu estou de bike ou de carona, mas ela está sempre nos meus deslocamentos. 45,2% da população brasileira utiliza o ônibus como principal meio de transporte urbano. Além disso, 27,3% utilizam automóveis próprios como carros e motos, 21,5% se locomovem a pé, 4,6% utilizam o metrô e apenas 4,1% utilizam a bicicleta. Dos ciclistas de Belo Horizonte, 63% usam a bike para trabalhar, 9% para estudar, 7% para lazer, 5% para compras e 16% para outros motivos.
Se a bicicleta é um meio mais ágil, barato, sustentável e saudável para o deslocamento, por que ainda não temos um número razoável de ciclistas efetivos na capital? As pessoas não querem respeitar, ele é menos visível até às vezes do que um pedestre, porque nós temos poucas ciclovias. Mais uma vez, o investimento ele precisa de ser público, coletivo, para dar vazão a esse coletivo. Motorista de ônibus mesmo já me xingou altas vezes, mesmo eu na pista. Alguns acham que eu nem deveria estar na rua, entendeu? Por mais que eu esteja assim, andando certinho, sem ser na contramão, andando na mão correta e andando no meu lado da pista, que seria o direito, eles passam e xingam. A bicicleta faz bem para mim, faz bem para a cidade. Então, se a cidade não incentiva o uso dela, a cidade é que está perdendo também. São 83 quilômetros de ciclovias aqui em Belo Horizonte, assim como esta aqui na Avenida Bernardo Monteiro. A Prefeitura de Belo Horizonte, entretanto, pretende ampliar até 2020 essa área para 511 quilômetros, o que representaria um aumento de 300%. Boa notícia para quem gosta de pedalar. A mobilidade urbana em Belo Horizonte, no entanto, está longe da perfeição. A cultura do carro próprio ainda é muito forte. A necessidade de um pensamento mais coletivo, nesse caso, é fundamental. É uma conta simples que as pessoas fazem. O quanto eu gasto de transporte por mês e o quanto que eu gasto de combustível. Uma moto com baixa cilindrada, ela roda aí muitos quilômetros com 1 litro de gasolina. E isso é ganho de tempo, de autonomia, de melhor circulação e uma crença de que eu estou investindo em algo que seja meu e tomando conta do meu nariz. As pessoas não querem, nós estamos criando uma cultura individualista nesse sentido de transporte, né? Então reforçando valores individualistas, mais do que o transporte coletivo. Trabalhar, estudar, fazer compras, divertir. Estamos indo e vindo a todo momento, mas dependendo do horário e do local, é melhor nem sair de casa. Pois é, né, Carol? Quem nunca ficou preso no engarrafamento, né? E para discutirmos essas e outras questões relacionadas à mobilidade urbana, recebemos no estúdio Vinícius Túlio, que é mecânico de bicicletas e dono de uma oficina também. Seja bem-vindo ao programa, Obrigado, Vinícius. gente. Obrigado pelo convite. No final da reportagem, a professora falou desse senso de coletividade, né? Você acha que falta um pouco de cidadania hoje em dia? As pessoas estão muito priorizando o que é individual, um carro próprio, uma moto própria? Sim, eu posso dizer até que realmente também ter uma bicicleta é alguma coisa individual, né? A gente tem o sistema, por exemplo, que é o sistema de bicicleta compartilhada. Se tivesse estações espalhadas por todo Belo Horizonte, um sistema de ciclovia, ia ser ótimo, né? Então, você só precisava ter um cartãozinho, um cadastro, ia lá, tirava a bicicleta, fazia o seu trajeto e deixava em outro ponto. Mas o carro... Vamos falar, seu carro é um pouco mais, né, um pouco mais exagerado. Você falou que falta senso de cidadania não só pelo fato de ter um carro, mas também, por exemplo, eu estou na rua, eu de bicicleta, eu paro, às vezes, para dar preferência para alguém sair de uma vaga de estacionamento. O cara que vem atrás começa a buzinar que eu parei. Tipo assim, se fosse ele que estivesse saindo, será que ele iria reclamar, sabe? Então falta esse senso assim, do pessoal dar seta para mudar de faixa, o cara que estiver vindo atrás, reduzir um pouco, deixar vamos falar, o coleguinha da frente entrar, né? Falta isso, falta esse senso de coletividade das pessoas. E a bicicleta, apesar de ser um meio de transporte individual, ela acaba colaborando muito com a circulação de modais nas cidades grandes, né? Com certeza, porque vamos falar assim que é uma bicicleta que ocupa menos de 1 metro cúbico, né? Ela é um objeto muito pequeno. Até mesmo isso é ruim, por exemplo, que nós ciclistas, a gente está na rua, está lá ocupando a faixa dentro da lei, sentido, a legislação pede que a gente esteja à direita, né, da via, e é muito comum o motorista achar que ali naquela faixa ali tem espaço para ele entrar e passa sem respeitar 1,5 metro. E é exatamente por causa disso, porque a bicicleta ocupa um espaço muito, muito diminuto. 1,5 metro que a gente pede é realmente com relação à segurança, porque pode ter um obstáculo na minha frente e eu precisar de desviar. Aquele 1,5 metro ali é a minha segurança. E se, por exemplo, eu vejo muito vídeo, pesquiso muito sobre o que acontece no exterior, né? E eu vejo que lá, por exemplo, nós temos aqui avenidas com 4, 5 vias.
Não precisaria. Se tivesse um sistema cicloviário robusto, 2, 3 faixas era necessário e ele estaria uma calçada bem larga, com espaço para pedestre e um espacinho ali para ciclovia. Uhum. E Vinícius, uma coisa interessante, né, é que você faz o reparo das bicicletas, né, e também você vai pegar a bicicleta na casa do cliente e depois devolve na sua própria bicicleta, sim, né? Você criou um protótipo ali, né, para poder fazer essas entregas. Como que surgiu? Sim, surgiu exatamente dessa minha busca em querer não depender muito de carro. Não depender de precisar de carona, precisar chamar alguém para pegar um carro, precisar ocupar um espaço desnecessário. Você, inclusive, veio para cá hoje. Eu já vim de bicicleta. Vim de bicicleta. Vim com uma bicicleta até muito diferente, né? Que é uma bicicleta muito comum lá fora, que é uma reclinada. E aqui é uma coisa super de alienígena. Por exemplo, eu só tem mais 2 amigos meus, assim, Belo Horizonte inteira que tem desse tipo de bicicleta. Mas aí eu criei esse protótipo, foi exatamente para isso, para eu fazer para eu independer realmente de carro. Então, igual você falou, fazer compra, é um protótipo que deixa levar crianças. Lá fora existe o mesmo tipo de bicicleta, é muito legal de ver. O pessoal leva 3 crianças atrás, ainda pendura um monte de bicicleta e vai andando. Vou citar aqui com relação também à velha desculpa, né, do Belo Horizontino, que Belo Horizonte é uma cidade cheia de morros. Uhum. Eu falando aqui de colocar peso em cima de bicicleta, então o pessoal que deve estar em casa deve estar falando assim, nossa, mas aqui Belo Horizonte é cheio de morro. Calma, gente, bicicleta tem marcha. Então ela alivia bastante nas subidas. E também tem a questão de que eu já não penso mais um caminho, que é o caminho do carro. Então, às vezes eu vou em algum lugar, conheço relativamente bem o lugar, então eu já sei, se eu pegar aquela rua, vou dar uma voltinha aqui, mas eu não vou pegar um morro, mas eu vou chegar lá, às vezes até mais rápido do que se eu fosse subir o morro. Então isso não te desmotiva? Não. Né? Até às vezes sim, subir um morrinho não é que desmotiva, mas subir um morro às vezes me desafia. Como muitos outros ciclistas em Belo Horizonte, que muitos praticantes, principalmente dos pedais noturnos, né? Às vezes o pessoal gosta muito de encarar o morro, mas é como desafio. E vamos falar de mais desafios da bicicleta e da mobilidade urbana no próximo bloco. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Espaço PUC. No quadro Repórter PUC de hoje, o assunto é mobilidade urbana. Isso mesmo, Carol. Continuamos o nosso papo hoje com os convidados, né? O Vinícius Túlio, que é mecânico de bicicleta e dono de uma oficina, e recebemos também no estúdio o Cleberson Rocha. Ele é especialista em trânsito e transporte e trabalha para a empresa de consultoria e projetos em tráfego. Seja bem-vindo, Cleberson. Você, obrigado. Que coincidência ou não do destino, ficou preso no trânsito hoje, né? Que trânsito é esse? Tem alguma solução? Que coisa, né? Logo hoje, para quem está acompanhando, aconteceu um acidente hoje já tarde na rodovia BR-040 e parou tudo, o anel não funciona, nada funciona. Perguntar se há solução para isso. Bom, a primeira questão seria, hoje a gente tem um anel rodoviário que funciona mais como uma avenida do que provavelmente um anel rodoviário. Então, não vou alongar muito sobre a questão das rodovias, mas seria, quem sabe, tirar aí esse trânsito rodoviário do centro, que hoje já é centro de BH. Poderia ser um alívio para essas questões de carreta que atropela a gente, carreta que tomba ali perto do Betânia, enfim. A gente estava vendo na nossa reportagem, que passou no primeiro bloco, conversamos com o Vinícius também sobre isso, que a maioria das pessoas alega não usar bicicleta devido aos morros. BH ser uma cidade com muito morro. Você acha que realmente esse é o fator que mais desmotiva? BH realmente tem uma topografia que realmente não favorece. Mas o que a gente tem de experiência para falar sobre isso? A gente tem muitos canais hoje, vias sanitárias, as avenidas sanitárias, né? Então a gente não tem... BH tem uma topografia elevada, mas tem ali os leitos dos rios. Por que não utilizar isso de uma forma mais otimizada? A gente tem a Via Expressa, a Teresa Cristina
e tantas outras que a gente tem realmente esse corredor, mas te leva de um lugar qualquer para lugar nenhum. Então, seria a questão de, eu acho que eu conto com o apoio dele nessa minha afirmativa, que seria o seguinte, onde receber essas pessoas, onde você que sai da sua casa para ir para o trabalho, por exemplo, parte do seu caminho poderia ser de bicicleta. Vamos colocar a pessoa Nova Gameleira, um bairro tão conhecido aqui da região, você vai acertar Noroeste, me parece? Oeste, eu acho. Não tem problema. Se o pessoal de Nova Gameleira pegasse a Teresa Cristina e fosse até uma estação do móvel, uma estação de metrô, que tivesse ali uma infraestrutura para recebê-los, será que não utilizaria? Seria realmente essa desculpa da topografia? Não. Mas a gente não tem onde receber essas pessoas, até mesmo as grandes empresas, ou até mesmo as pequenas empresas, para receber as pessoas. Se você tem um trajeto de 2, 3 até 4 quilômetros da sua casa, por que não utilizar? Se a topografia, nesse caso, for te favorecer, né? Mas a gente tem infraestrutura para receber o ciclista? Às vezes a gente não tem. Então, não é só essa desculpa, existem outras coisas. A gente precisa fazer infraestrutura para receber as pessoas. Sem falar da questão das ciclovias também, né, Vinícius? Você acha que a falta de ciclovias também deixa o público um pouco mais receoso? Não, assim, por parte, acho que da maioria, sim, falar que não tem ciclovia, porque realmente motoristas não respeitam, falta muita educação. Pessoal muito sem educação com relação a obstáculos na rua, não vou falar só ciclista, qualquer coisa que ocupa a FIA, qualquer coisa que ocupa uma faixa de uma avenida de 5 vias, já é questão para buzinaço. Então, eu acho que é a questão mais de educação, de julgar o que está acontecendo, questão de dar seta, trocar de faixa, voltar e continuar o caminho. Você já sofreu acidente falando nisso? Com relação a isso, ainda bem que não. Ainda bem que não, né? Ainda bem que não, mas é claro que sempre passa fina, motorista passando muito perto. Já aconteceu de isso aqui assim, ó, ainda bem que a bicicleta é alta, então passou por cima o meu guidão é acima do retrovisor, mas ele passou isso aqui da minha perna. Então, né, o cara não julga a consequência. E com relação ao que ele fala assim, acho que é meio que verídico o que ele fala com relação à estrutura. Se tiver uma estrutura para receber, a ciclovia às vezes é o menos importante. Então significa que vai gerar número, as pessoas vão ir com mais frequência e vai obrigar o poder público a tomar alguma providência. Kleber, você comenta pra gente um pouco sobre as propostas da BH Trans para ampliar as ciclovias. Parece que até 2020, né, a gente viu na reportagem, vai ter um aumento de praticamente 300% do número de ciclovias atual até 2020, né? Isso, de certa forma, é uma boa forma assim, de desafogar o trânsito também aqui na capital? Tá aí. A reportagem tem que ser mais abrangente, não é só ciclovia. Aumentar a ciclovia sem estimular, sem dar acesso, sem dar infraestrutura, vão ficar, desculpa o comentário, eu sei que tem muitas pessoas que é do nosso ramo e que defendem a ciclovia sob qualquer hipótese. Ele, que é alguém que levanta realmente a bandeira da ciclovia, e eu vou fazer uma pergunta até direta para ele. Existem muitas ciclovias ali na região do Minas Tênis Clube, uma região que eu conheço bastante, e pouco é utilizada. O que fizeram foram tirar uma faixa de tráfego, que era realmente uma ciclovia ali, e colocar estacionamento depois. Então foram 2 faixas de tráfego por causa das ciclovias já ocupadas, e hoje o tráfego funciona em uma e meia. Será que isso não está gerando mais problemas? Será que ali realmente deveria ter ciclovia? É um lugar melhor? Tem ali um problema, né, também de topografia? Será que é isso? Será que é só fazer ciclovia? Será que aumentar em 300%? Ou pensar, igual ele falou, eu tive em uma cidade do interior há 2 semanas, que quando a gente chegou lá, botou o pé e falou, vamos fazer ciclovia aqui. Ou pelo menos a conversa com o prefeito foi, por que não criar ciclovia? A cidade já funciona com bicicleta. Entendeu? Tem avenidas largas e o pessoal cruza, bicicleta para aqui, bicicleta para ali. Mas aí é que ele falou que é interessante, já existe a cultura da bicicleta, já existe, o poder público agora tem que fazer a ciclofaixa. Não é apenas fazer uma ciclofaixa na rua ali, na Timbiras, que é um morro, né, super íngreme, e falar, tem ciclovia. Não é por aí.
Então teria que ser visto o projeto, teria que se ver onde é, como é, vão ampliar para onde, vão pegar os grandes corredores, talvez até os grandes corredores aí, Cristiano Machado, Antônio Carlos, a gente tem uma parte deficitária aí, as faixas já estão bem já saturadas, e olha que acabou de fazer as obras, mas não tem como isso. Criar uma ciclovia ali, não sei. Estou falando sem ver o projeto, estou realmente levantando hipóteses. Onde fazer e criar realmente estrutura para as pessoas utilizarem. Fazer por fazer não adianta. Sim, então é uma questão de planejamento. Por exemplo, Exatamente. o Minas Tênis Clube fica no Lourdes, que é um bairro nobre. A maioria das pessoas tem mais renda, então as pessoas utilizam mais carro. Quem mais precisa do transporte público, mais utiliza as bicicletas, né, é a maioria das pessoas de outras classes, que não sejam, que moram ali no Lourdes. Mas isso é uma coisa que está caindo. Sim. É uma coisa que está, tipo assim, na periferia, é verdade. Muita pessoa de baixa renda, muita criança, principalmente muito jovem, usando a bicicleta. Mas na hora que você começa a migrar para o centro, ou migrar para o centro-sul principalmente, está revertendo. Eu tenho muito cliente que já é de classe média que usa a bicicleta como meio de transporte. Existe essa cultura, até a própria cultura fitness, né, de ser saudável, e de realmente utilizar coisas, do não poluir e tal, que é praticamente uma cultura também, a gente não pode fugir disso, a gente tem aí convergência de várias culturas, numa sociedade é assim que funciona. E falei do Lourdes, tenho certeza que telespectadores estão vendo aí, falando assim, mas eu utilizo a ciclovia do Lourdes e tá, mas eu vejo que não é ainda um meio de transporte. Tá? Pode ser para 1, 2, 3, 4, 5, mas não é assim um meio de transporte, não é um corredor que funciona como meio de transporte. Mas olha só, assim, você falou sobre, por exemplo... Eu falo de quantidade apenas, tá? Sim, não, tá, mas você falou, por exemplo, por exemplo, implantação de lugar, né? Tem que entender o que é ciclorrota, o que é ciclovia. Tem outra, esqueci qual que é, eu esqueci, mas tem que entender o que são essas duas. Então tem muito lugar aqui que cabe realmente uma ciclorrota, baixar a velocidade. Sim. E aí entra outras coisas que você não citou que eu acho que fundamental. Por exemplo, precisamos de tanto estacionamento na rua? É outra questão. Entende? Eu Então, até falei de quando criaram um estacionamento do lado, é verdade? Entendeu? Entende? Porque, por exemplo, eu acho mais... por exemplo, eu vou analisar o Professor Moraes, que é um lugar surreal para mim. É uma rua de 4 vias, onde que passava um córrego que falava que é um rio maravilhoso que passava ali de baixo. É outra coisa também, que é uma coisa mais humanitária. Se tivesse exposto, ia ter outros benefícios de estar exposto. Mas vamos falar sobre a via que já está tampada. Então, mas nós temos ali uma via de 4 vias, um estacionamento e a ciclovia. Sim. Mas é uma ciclovia movimentada, não movimentada do tipo assim, mas é uma ciclovia movimentada, utilizada com muita frequência, principalmente nos horários de pico. Ela é uma via que tem calçadas estreitas e muitos prédios residenciais e que tem um fluxo muito grande de pessoas. Para que uma avenida de 4 faixas ali? Ali deveria ter uma avenida de 2 faixas somente, calçadas muito largas e ciclovia. Por quê? Pessoal, o nosso tempo está infelizmente chegando ao fim, né? Esperei você completar o raciocínio, infelizmente o tempo é pouco, mas para a gente finalizar o programa, né? Queria que você, Cleberson, com sua vasta experiência no ramo, né? O que fazer, em poucas palavras, né? Porque o nosso tempo está acabando, como fazer que a população deixe um pouco de lado essa cultura do carro próprio e migre mais para o transporte coletivo? O transporte coletivo ele tem que ser bom, e não é ser bom, ônibus bonitinhos, cheirosos, não é isso. Vazios não é isso. Ele tem que ser eficiente, ele tem que me transportar realmente de um lugar a outro no menor tempo possível, entendeu? É evidente, se eu chego num local, a PUC hoje, aqui, se eu tenho a grande maioria dos alunos que estudam no centro de BH, se eu crio rotas de ônibus exclusivas, se eu crio faixas, se eu crio uma logística de transporte que atenda a população do fato que ela consiga andar num tempo menor do que ela vai andar de carro, eu tenho certeza que ela vai preferir andar em pé, num ônibus cheio, no metrô cheio, do que realmente pegar seu carro. Vamos usar o exemplo, o pessoal de Contagem que trabalha no Eldorado,
do Eldorado em si, ali perto da estação, que trabalham no centro de Belo Horizonte. Eu tenho certeza que eles não vão de carro, eles vão pegar o metrô, mesmo que estiver lotado. Beleza, pessoal. Vinícius, gostaria de agradecer a sua presença hoje. Obrigado. Cleberson também, muito Obrigada, obrigado pelo pessoal. papo. Obrigado. E sejam sempre bem-vindos. Nosso tempo, infelizmente, está terminando. A gente gostaria de agradecer eles mais uma vez. Mas antes de encerrar, a gente tem um recado do Frederico Lomônaco, que apresenta o Espaço Cult toda sexta-feira. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Carol. Boa tarde ao pessoal de casa. Amanhã no Espaço Cult vamos falar de festival musical. Belo Horizonte sempre recebe festivais musicais, então a gente vai trazer esse tema para o programa. Tá rolando o Festival Sonoro, então a gente vai trazer um produtor para conversar sobre ele. Também tem o Breve, que está chegando na cidade, a gente vai trazer um outro produtor para falar sobre ele. E até a atração musical fica por conta da Andressa Versi. Então não perca, é amanhã às 5 horas da tarde, aqui na PUC TV e TV Horizonte. Recado dado, amanhã é dia de Espaço Cult, mas na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 5 horas da tarde e espero por você. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. Na próxima quinta-feira estou de volta com mais Repórter PUC. Até lá.